Glória a Deus, cumprimento a amada igreja capaz de ser essa noite. Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé, irmãos, vamos fazer uma oração, agradecer a Deus, porque nós estamos aqui iniciando mais uma jornada, né? Jornada de 3 meses de ensinamento bíblico, e nós cremos que grandes coisas Deus vai fazer através do ensinamento da Tua Palavra para a glória e honra do Senhor. Vamos orar ao Senhor nessa noite. Soberano Deus, eterno e maravilhoso Pai, mais uma vez nós louvamos, engrandecemos e bendizemos o Teu nome, Senhor. Agradecemos por mais essa rica oportunidade que o Senhor nos concede, estarmos aqui para aprender um pouco mais da Tua Palavra, Senhor, porque é a Tua Palavra que nos cura, que nos liberta, que nos transforma, que nos abençoa em todas as áreas e que nos salva, Senhor. Que nós possamos receber com humildade a Palavra que em nós vai ser implantada, porque ela é poderosa para salvar as nossas almas. Abençoe cada vida que já se encontra aqui presente, abençoe também as vidas que vão aí, meu Pai, acompanhar pela live, que o Senhor possa estar alcançando cada vez mais vidas através dessa ferramenta também que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, Senhor. Que o Seu Espírito Santo venha aqui nos inspirando, nos direcionando, meu Pai, que não venhamos falar nada do nosso próprio entendimento, porque sem Ti nós não podemos fazer nada e nós precisamos da revelação da Tua Palavra nessa noite, Senhor. Abençoe cada vida, meu Pai, em nome de Jesus, que vai estar aí recebendo esse ensinamento, Senhor. Abra as nossas mentes, abra os nossos olhos espirituais, repreenda, Senhor, toda retaliação, repreenda todo impedimento, meu Pai, todo o cansaço, vai renovando o nosso vigor aqui, toda distração na nossa mente, Senhor, vai sendo repreendido, tudo aquilo que muitas vezes pode se levantar na nossa mente, meu Pai, para querer impedir ali o ensinamento da Tua Palavra, nós repreendemos nessa noite também e pedimos a ajuda do Teu Espírito Santo e Te agradecemos em nome de Jesus, amém e graças a Deus, amém, irmãos? Então os irmãos já podem se sentar. Esse trimestre nós estamos estudando o apóstolo Paulo, quarto trimestre de 2021, já estamos aí nos aproximando do fim do ano, né? Quarto trimestre de 2021. Atrasamos algumas lições, então nós vamos começar o ano que vem nessa mesma lição, mas Deus sabe de todas as coisas. A lição desse quarto trimestre tem como título O Apóstolo Paulo, Lições da Vida e Ministério do Apóstolo dos Gentios para a Igreja de Cristo. E nós vamos aqui para a lição número 1. Antes de abrirmos na lição número 1, podemos abrir já na lição número 1, mas eu quero ler aqui essa primeira parte, ó, que tem na revista aí de todos, né? Aqui está prezado professor, mas dos irmãos está prezado aluno, não é isso? Então nós vamos ler essa introdução que é importante, que diz assim, ó: a vida do apóstolo Paulo é de uma riqueza inestimável. Muitos concordam que depois de Jesus Cristo, ele foi o líder mais importante da igreja. Pela inspiração do Espírito Santo, o apóstolo ensinou e sistematizou a fé cristã para os gentios. Portudo, a vida de Paulo tem muito a dizer para a nossa prática cristã. Como se comportar nas perseguições, como identificar a vocação, como plantar igrejas, como evangelizar, como discipular, como zelar pela preciosa doutrina de Cristo. Enfim, a biografia de Paulo tem muito a nos ensinar hoje. O nosso desejo é que neste trimestre aprendamos com o ministério do apóstolo Paulo com vistas a perspectivas que fortalecem diretamente a prática da igreja cristã, evangelização, discipulado, plantação de igrejas, descobertas de novas vocações, zelo pela doutrina, esperança no porvir, enfim, que a nossa prática seja fortalecida a partir do exemplo de vida do apóstolo Paulo. Então, todas as bases que nós precisamos ter na nossa vida cristã foi ensinada através da vida do apóstolo Paulo e das cartas do apóstolo Paulo ali, né, que o Espírito Santo usou ele para escrever para todos nós. O apóstolo Paulo, irmãos, escreveu praticamente metade do Novo Testamento, né? Só ele sozinho escreveu praticamente quase metade do Novo Testamento. Então veja a importância, né, desses tesouros aí deixados aí pelo apóstolo Paulo através da ação do Espírito Santo. Lição número 1, o mundo do apóstolo Paulo. Vamos lá para o texto áureo que está em Atos 9, versículo 15, que diz assim, ó: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Irmãos, aqui diz, né? Este é para mim, Deus falando aqui, né? Jesus Cristo falando. Este é para mim um vaso escolhido. Quantas vezes, né, nós não estamos orando aí
há muitos e muitos anos por uma vida. Muitas vezes estamos orando aí há bastante tempo por uma vida, e às vezes ficamos pensando assim: Senhor, meu Deus, está demorando tanto essa vida se entregar para o Senhor, essa vida se converter, né? Mas todos nós temos que pegar esse exemplo do apóstolo Paulo. E se essa vida for um vaso escolhido por Deus e aceitar aí o chamado de Deus, né, meus irmãos? Então, por isso que nunca devemos desistir. Tem muitas pessoas que são vasos escolhidos que no momento certo Deus vai fazer a obra na vida deles. Aqui eu destaquei também gentios, né? Aqui diz, ó: ele foi escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. A primeira coisa que eu creio que nós temos que aprender nessa lição do apóstolo Paulo é o que é gentil. Quem pode me responder, irmãos? O que é ser gentil? Quem é o gentil? É o que, João? Ser carinhoso. O apóstolo Paulo é chamado apóstolo dos gentios. Quem são os gentios? Quem pode me responder? Eu faço a pergunta, né, para os irmãos, porque eu quero que os irmãos despertem. Eu sei que às vezes os irmãos chegam cansados, né? Quero que os irmãos despertem. Suzane respondeu? Muito simples, né? E fácil de memorizar, ó. Quem são os gentios? Gentil é aquele que não é judeu. Se não é judeu, é gentil. Mas os gentios também, espiritualmente, representavam aquelas pessoas que não faziam parte da promessa, né? Porque era o povo judeu que fazia parte da promessa. E os gentios não faziam. Então, se a gente for olhar também espiritualmente, nós também somos considerados gentios, né? Nós não fazíamos parte da promessa também. Fazemos agora, porque Deus, ele derrubou ali toda a parede de separação. Hoje em dia, todas as nações, povos, línguas e nações, né, podem ser ali alcançadas pelo Espírito Santo e são ali pessoas que fazem parte da promessa também. Na verdade, essa não foi uma mudança de plano de Deus, né? Por exemplo, Deus ele não chegou assim e elaborou um plano só para os judeus. Na verdade, o plano original de Deus já tinha em mente de alcançar todos os povos, de todas as línguas, tribos e nações. Deus já tinha aí isso em mente, irmãos. É porque isso foi sendo revelado aos poucos. Só que os judeus não sabiam disso. Os judeus pensavam que só eles faziam parte do povo de Deus e só eles faziam parte da promessa. Por isso que eles até discriminavam outros povos também. Mas aí veio Jesus Cristo ali, né, e trouxe toda a revelação que todos podem fazer parte da salvação, fazer parte da promessa, receber a salvação de Deus. Verdade prática, diz assim, ó: segundo a sua soberana vontade, Deus usa circunstâncias para fazer uma grande obra. Aqui, quando fala de circunstâncias, nós vemos que Deus, ele usa todas as situações. Deus, ele é capaz de usar até mesmo as nossas fragilidades. Deus é capaz de usar as nossas imperfeições. Deus é capaz até mesmo de usar os nossos erros, irmãos. E Deus cria uma situação ali para que tudo possa ali colaborar para o plano de salvação dele. Então, ele usa todas as circunstâncias. A gente pode acertar, a gente pode errar, mas Deus, ele é poderoso para usar todas as situações e todas as circunstâncias. E falando de circunstâncias, muitas vezes nós nos perguntamos também: meu Deus, por que isso está acontecendo na minha vida? Por que essa circunstância não muda na minha vida? Então, muitas vezes, Deus, ele não vai mudar as circunstâncias, porque ele vai usar as circunstâncias para nos mudar. Ele vai deixar acontecer muitas vezes nas nossas vidas. Leitura diária. Leitura diária diz assim, ó: Paulo, chamado para ser apóstolo, enviado para os gentios. Paulo, um defensor da fé. Paulo declara sua identidade judaica, seu zelo pela religião judaica e o chamado de Paulo para missões. Vamos agora para a leitura bíblica em classe. Leitura bíblica em classe está lá no livro de Atos, capítulo 26, versículo 1 ao 7. E o Pedro vai estar colocando aí. E todos acompanhem em nome de Jesus. Depois, Agripa disse a Paulo: permite-se-te que te defendas. Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu: tenho-me por venturoso, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus. Mormente sabendo eu que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus, pelo que te rogo que me ouças com paciência. A minha vida, pois, desde a mocidade, qual haja sido desde o princípio em Jerusalém, entre os da minha nação, todos os judeus a sabem,
sabendo de mim desde o princípio, se o quiserem testificar, que conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. E agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado, à qual as nossas 12 tribos esperam chegar, servindo a Deus continuamente noite e dia. Por esta esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. O apóstolo Paulo estava aqui diante do rei Agripa, isso aí nós vamos estar aprendendo também durante aí as lições. Irmãos, pode ser que na primeira lição, né, a gente tenha alguma dificuldade para entender algumas coisas, isso é normal, porque o estudo é um desenvolvimento também, é algo que vai sendo desenvolvido, né, nas nossas mentes, nas nossas vidas. Então serão 3 meses, pode ser que na primeira aula nós tenhamos mais dificuldade de entender algumas coisas, mas durante aqui o quarto trimestre, né, nós vamos nesses 3 meses, nós vamos estar abrindo nossas mentes cada vez mais. Os irmãos que estão conosco aqui desde o primeiro dia do estudo bíblico, né, há uns 4 anos atrás, mais ou menos, os irmãos que estão com a gente desde o começo, já tiveram essa experiência, que no começo assim, parece que tem aquela dificuldade maior e depois vai desenvolvendo? Já, Neide? Então isso é normal, né, isso é perfeitamente normal. Então, objetivo geral, saber como o mundo de hoje é uma porta aberta para o Evangelho. Olha só, irmãos, o mundo de hoje é uma porta aberta para o Evangelho. Daqui a pouco nós vamos falar dessa porta aberta. O apóstolo Paulo, ele era um homem que pedia para Deus abrir portas para ele. Tem um versículo do apóstolo Paulo que diz isso. Ele orava para Deus abrir portas. Mas não era só muitas portas que muitas vezes nós pedimos, né? Porta de emprego, é claro que todos nós precisamos. Às vezes uma porta ali para ganhar dinheiro, uma porta ali para ser bem sucedido. A principal oração do apóstolo Paulo era que Deus abrisse portas para ele pregar o Evangelho. Olha o amor que ele tinha pela pregação. Isso nós vamos aprender muito com o apóstolo Paulo também. Vamos lá, objetivos específicos. Apresentar o mundo de Paulo no Império Romano. Discorrer sobre o mundo cultural de Paulo. Descrever o mundo religioso de Paulo. Quero desde já também mandar um alô aqui para Alice Vogado, que Deus abençoe a Alice, e vai os nossos sentimentos também, né, pela perca de um ente querido aí para toda a família. Nossa irmã Jennifer também está na live, a irmã Jennifer, que já fez parte aqui, né, Deus abençoe a irmã Jennifer. E também nosso irmão Rodrigo Matos e os irmãos que forem entrando aí, que Deus vai abençoando em nome de Jesus. Eu vou ler aqui interagindo com o professor, para dar mais uma introdução aqui na lição, que diz assim, ó: mais um ano está chegando ao fim. Neste último trimestre, estudaremos a vida e o ministério de um grande homem usado por Deus, o apóstolo Paulo. É uma oportunidade para aprender e colocar em prática princípios eternos que norteavam a vida desse muito indigno homem de Deus. Apresentar o comentarista dessa lição. O comentarista é o pastor Elienay Cabral, escritor, conferencista e consultor doutrinário e teológico da CGADB e CPAD. Então são pessoas capacitadas que comentam essas revistas, né? Por isso que nós aprendemos muito. Vamos lá para a introdução e todos acompanhem comigo. O assunto desse trimestre é a vida do apóstolo Paulo. Para compreendê-lo melhor, veremos como era o mundo que o apóstolo atuava. Por isso, o texto áureo desta lição apresenta como Paulo foi vocacionado para levar o nome de Jesus diante dos gentios. Irmãos, vamos só lembrar qual é o texto dessa lição, né? Qual é o título dessa primeira lição? Os irmãos olhem aí na revista. Olha aí qual é o título dessa lição, irmãos. E os irmãos falem, bem alto aí, todos os irmãos. Agora todo mundo de uma vez, vamos lá, irmãos. Glória a Deus, é para ficar bem memorizado. O mundo do apóstolo Paulo. É porque o apóstolo Paulo, irmãos, podemos viver ali, podemos dizer que ele interagiu em 3 mundos diferentes. O mundo romano, o mundo judeu e o mundo grego. O mundo romano, o mundo judeu e o mundo grego. Decorou, irmãos, Marina? Fala aí. Glória a Deus, tá vendo, irmão? Romano, judeu e grego. Nós vamos aprender a memorizar muitas coisas, irmãos, que isso é importante demais. Então vamos lá. Já li a introdução? Já, né? Ou não? Já li, né, a introdução? Li, não? Então vamos lá. O assunto deste trimestre é a vida do apóstolo Paulo. Para compreendê-lo melhor, veremos como era
Já li, irmãos. O mundo... Já li. Por isso que eu falei do mundo, né? É por isso que eu falei do mundo aqui. Vamos lá. Tópico 1. Tópico 1, nós vamos começar com o primeiro subtópico. O tópico 1 tem como título O Mundo de Paulo no Império Romano. Então, primeiro, vamos falar do Império Romano. E o subtópico 1 é Entendendo a Origem de Paulo. Vamos lá. Há poucas informações concretas acerca da vida cronológica de Paulo, como sua data de nascimento, formação cultural e religiosa. Geograficamente, Paulo, nome romano, era natural de Tarso, capital da Cilícia, que ficava às margens do rio Cídnos, na Ásia Menor. Sobre o seu nascimento não temos data precisa. Talvez tenha ocorrido no ano 5 a.C. Dessa forma, quando nosso Senhor foi crucificado, Paulo poderia ter entre 30 e 35 anos de idade, quando Jesus foi crucificado, mais ou menos essa idade aí. E ele morreu velhinho, viu? Então o que acontece, meus irmãos? Não há poucas informações, concretas acerca da vida cronológica do apóstolo Paulo. Então, irmãos, um dos princípios assim que nós temos que aprender com a Bíblia, é que onde a Bíblia não tem voz, nós não podemos também ter ouvidos. Onde a Bíblia se cala, nós não podemos ter ouvidos também. Porque é claro que o ensino é importante, temos que sim que estudar, pesquisar. Tem muitos estudiosos, muitos pesquisadores aí que estudam a fundo, não somente a Bíblia, mas a cultura da época, livros históricos daquela época também, para trazer o maior número de informações. Mas nós não podemos colocar informações que não existem, na Bíblia e na história também dos personagens bíblicos. Então, onde a Bíblia não tem voz, nós não podemos também ter ouvidos. Olha só o que diz aqui em Deuteronômio 29, versículo 29, a primeira referência. Pedro vai colocar aí, Deuteronômio 29, versículo 29. Coloca aí, Pedro. Deuteronômio, não sei nem se eu te pedi. Pedi, né? Deuteronômio 29, versículo 29. Diz assim, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então as coisas encobertas pertencem a quem? Ao Senhor, nosso Deus. E as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Então tudo aquilo que Deus achar que é necessário nos revelar, Ele nos revela. Agora aquilo que Deus achar que não é necessário, irmãos, não adianta, Ele não vai revelar. Agora uma coisa importante, Deus ele não esconde nada de nós, Ele esconde para nós. Tudo aquilo que Deus deixa encoberto ali é porque é necessário ficar da maneira que está. A maior revelação de todos nós sabemos que é a Bíblia. Agora me responda uma coisa, Deus ele pode ou não pode trazer uma revelação particular, uma revelação individual sobre a nossa vida ou sobre a vida de alguém que nos cerca? Pode ou não pode? Pode, irmãos. Deus também pode fazer isso e Ele ainda faz, Traz revelações individuais também. Então vamos lá. Quando falamos aqui também de data precisa, que não temos uma data precisa, nós vamos ver muitas vezes na palavra de Deus, nos estudos, em livros ou algumas revistas, tudo que traz informações, muitas vezes nós vamos ler a sigla AC, que AC é antes de Cristo, e a sigla DC. E o que é DC? Depois de Cristo. Mas tem também, algumas vezes os irmãos podem ver ali a sigla AD. O que é AD? Assembleia de Deus. Não, irmãos, AD é Anno Domini, ou Ano do Senhor, que é a mesma coisa de depois de Cristo também, só para não confundir os irmãos. Subtópico 2. Deixa eu ver o que eu anotei aqui. Tá certo. Subtópico 2. A geografia do mundo de Paulo. Antes da gente entrar no subtópico 2, é importante lembrar também que Paulo, ele teve um encontro impactante com Jesus Cristo. Eu estava lendo o livro ali, comecei a ler o livro na semana passada, E uma das coisas assim que na hora assim que eu estava lendo me emocionou, apesar de eu já ter lido, mas tem vezes que Deus trabalha de uma maneira diferente, nos nossos corações. Então eu já tinha lido muito sobre isso, mas quando eu estava lendo o livro ali, causou aquele impacto ali no meu coração, que foi o encontro, que o apóstolo Paulo teve com o próprio Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que Paulo ele estava a caminho de Damasco. Paulo ele pedia cartas ali, autorizações para perseguir o povo de Deus, para perseguir, prender, matar. Então, numa dessas perseguições que ele ia ali contra o povo de Deus, a caminho de Damasco,
nós vemos ali que Jesus, o próprio Jesus, né, uma luz apareceu ali, que era Jesus, apareceu para o apóstolo Paulo, o cavalo do apóstolo Paulo se assustou e derrubou o apóstolo Paulo no chão, né? Na hora ele ficou cego. Isso também é interessante, que o apóstolo Paulo, primeiro ele teve que ficar cego para depois começar a enxergar. Ele teve que ficar cego fisicamente para poder enxergar espiritualmente. Ele ficou, irmãos, 3 dias cego, né? O apóstolo Paulo, ele passou 3 dias cego. Por que eu estou falando cegos? Isso é só um. Ele passou 3 dias cego. Então o que é que acontece, meus irmãos? Imagine, né? Esse encontro impactante. Aí esses 3 dias que ele passou ali, sem poder enxergar. Imagina uma pessoa que sempre enxergou, aí do nada vê aquele clarão ali e parar de enxergar do nada. Então foram 3 dias ali que ele ficou ali triste, né? Que ele ficou ali pensativo, que ele ficou ali refletindo, mas foram 3 dias que Deus trabalhou ali de uma maneira sobrenatural na vida dele, irmãos. E ali, quando ele caiu do cavalo, ele ouviu uma voz. Essa voz foi do próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo falando assim, ó: Paulo, Paulo, por que você me persegues? Isso é importante, porque Paulo, ele, na visão dele, ele não estava perseguindo Jesus. Na visão de Paulo, Paulo estava perseguindo a igreja. Mas Jesus falou: Paulo, você está me perseguindo. Então veja, irmãos, quem persegue a igreja está perseguindo o próprio Senhor Jesus Cristo. Quem nos persegue está perseguindo o próprio Deus, porque nós somos a igreja. Então esse encontro impactante que Paulo teve mudou totalmente a maneira de pensar dele, a maneira de agir dele, mudou a mente, mudou o coração dele profundamente. Aí foi a hora que eu falei com Deus: Deus, nós também precisamos ter esse verdadeiro encontro, esse encontro impactante com o Senhor. Porque eu não duvido aqui que nós já tivemos um encontro impactante com o Senhor. Mas se a gente não vigiar, irmão, se a gente ficar desapercebido, com o passar do tempo a gente esquece desse encontro. Parece que esse encontro, se a gente não vigiar, não causa mais tanto impacto assim, né? Se a gente não tiver em comunhão realmente com o Espírito Santo. Então eu falei para Deus, Senhor, a gente precisa de um encontro assim, impactante com o Senhor, não somente uma vez, mas nós precisamos todos os dias, durante toda a nossa vida, nós precisamos desse encontro impactante com o Senhor, que muda a nossa maneira de agir, de falar, de pensar. Nós precisamos desse encontro impactante, assim como o apóstolo Paulo teve. E aqui nós vamos aprender muito sobre isso também. Então vamos lá para o subtópico 2, a geografia do mundo de Paulo. Geograficamente, o mundo gentílico estava sob o domínio do Império Romano. Naqueles dias, entre o ano 33 e 35 d.C., o imperador era Tibério. A dimensão geográfica do Império Romano permitia excelentes possibilidades de viagens missionárias. Segundo informes da história, a malha viária abrangia em torno de 300 mil quilômetros, sendo que 90 mil quilômetros apresentavam condições excelentes para viajar. Eu quero destacar isso aqui, irmãos. Eu quero destacar porque isso é muito interessante. Primeira coisa, uma das coisas também que nós temos que memorizar. Naquele tempo, o mundo ali do apóstolo Paulo, as regiões que o apóstolo Paulo estava ali evangelizando, e até a região ali que o povo de Deus estava vivendo, estava sendo dominada pelo Império Romano. Então isso é importante memorizar. Aquelas regiões todas eram dominadas pelo Império Romano, irmãos. Vamos memorizar isso. Então o que é que acontece? Vai dizer que, segundo informes da história, a malha viária abrangia em torno de 300 mil quilômetros, sendo que 90 mil quilômetros apresentavam condições excelentes para viajar. Então o presbítero Evaldo, né, que já dirigiu muito ônibus aí, o irmão fazia viagens como? Interestaduais ou era só na região ali mesmo? Interior, interestaduais também, de um estado para o outro? Não? Mas a maioria dos irmãos aqui já viajaram. Aí eu pergunto: irmãos, 300 mil quilômetros é muito ou é pouco? 300 mil quilômetros. Não estou falando de 300 quilômetros, não. 300 mil quilômetros é muito ou é pouco? É muito. Se a gente viajar 300 quilômetros, irmãos, é média de umas 4 horas, 300 quilômetros. Agora imagine 300 mil quilômetros. Certa vez eu viajei... Glória a Deus, glória a Deus. Certa vez eu viajei 1.600 quilômetros. Honda Civic, ar-condicionado, automático, né? O carro assim excelente. Mas, irmãos, parecia que nunca ia chegar. Eu tive que dormir numa cidade para poder continuar a viagem no outro dia. Parecia que nunca chegava. Parecia que chegava na Lua, mas não chegava na cidade que eu tinha que chegar. 1.600 quilômetros.
Agora imagine 300 mil quilômetros. Oi? Isso, é isso mesmo que a lição vai abordar aqui. E não tinha carros nessa época. Era cavalo, né? Carruagens que tinha nessa época aí. E aqui está falando que a maioria das condições das malhas viárias eram excelentes. Isso é interessante também, né? 90 mil quilômetros, né? Aqui fala. Sendo que 90 mil quilômetros apresentavam condições excelentes para viajar. 90 mil quilômetros. Oi? Pois é, aí não eram tão excelentes assim, né? Agora o que acontece, meus irmãos? Isso é interessante, né? Há quantos mil anos atrás Paulo viveu? Há mais de 2000 anos atrás, né, que Paulo viveu? Então o que acontece, meus irmãos? Há mais de 2000 anos atrás, as condições das estradas, né, a maioria, 90 mil quilômetros, eram excelentes. Hoje em dia, tantas estradas precárias. Será que o povo está desaprendendo? Ou é a corrupção que está aumentando? Né, para não cuidar das nossas estradas, né? Porque o povo que não tinha tanta tecnologia assim, mas as vias ali, a maioria das vias deles ali, né, eram condições excelentes. Agora uma coisa aqui que eu quero frisar muito, meus irmãos. Como o presbítero falou, não tinha carro, não tinha essa tecnologia toda, não tinha avião. Então, não tinha ar-condicionado, não tinha essas coisas. Então a maioria das viagens, né, muitas viagens que eles faziam ali mais perto, irmãos, segundo estudos, Jesus ele andava quilômetros e quilômetros e quilômetros para evangelizar. Ele andava quilômetros a pé para evangelizar apenas uma pessoa, a mulher samaritana. Ele teve que andar muito só para evangelizar apenas uma pessoa. Então, isso que é amor por fazer a obra, né? Hoje em dia nós temos tudo aí, irmãos. E às vezes fala, vamos ali no sol nascente, nem todos vão querer ir. Jesus, de van, né? De carro. Jesus andava era quilômetros e quilômetros e quilômetros. O apóstolo Paulo também. O apóstolo Paulo, ele não andava apenas a pé, não apenas de cavalo, de carruagem. Ele também aproveitava as vias marítimas, que existiam as vias marítimas também. Então ele pegava navios, e os navios também não eram modernos igual hoje em dia não, eram navios à vela. Então, meus irmãos, a viagem de navio também poderia durar ali dias, semanas e até meses, para chegar na próxima cidade para evangelizar também. O apóstolo Paulo ele teve que passar por naufrágios, até navios já afundaram com o apóstolo Paulo, para o apóstolo Paulo evangelizar. Então olha só o amor pela obra, né? E olha só a oportunidade que Deus nos dá hoje em dia de alcançar com mais facilidade, né, essas vidas que estão aí mais próximas da gente. E aqui diz o seguinte, condições excelentes para viajar ou para evangelizar. Irmãos, hoje em dia nós também temos condições excelentes. Não apenas, né, como eu disse, no automóvel, não apenas no avião. Irmãos, sabe qual é a maneira mais fácil de se viajar por todo o mundo nos dias de hoje? Quem pode falar a maneira mais fácil de viajar por todo o mundo? De avião, mas tem outra ainda. Se os irmãos pensar, internet. Viajar pela internet, viajar pelas redes. Olha, irmãos, um instrumento aqui fácil de viajar pelo mundo todo. As redes sociais, a internet, né? Irmãos, já parou para pensar? Não sei se os irmãos já pararam para pensar isso. Já pararam para refletir. Já pararam para pensar que Deus, ele nos disponibiliza uma ferramenta extraordinária de evangelização? Isso aqui é uma porta para o mundo. Aqui nós falamos de portas abertas, né? Isso aqui é uma porta aberta para o mundo. Não somente para a localidade aqui, né? Mas para o mundo, irmãos. Através de um aparelho desse, nós podemos alcançar o mundo todo. E as pessoas, né? As pessoas, elas usam a internet para tantas coisas. Todos nós, né, mas as pessoas em geral, vamos falar de toda a humanidade, porque não só os cristãos, mas todas as pessoas, toda a humanidade hoje em dia, usa a internet para tantas coisas. Por que nós não podemos usar para a glória de Deus? Por que nós não podemos usar para ganhar uma vida? Hoje, eu estava vendo um Minuto com Deus, e hoje um Minuto com Deus muito forte, né, irmãos? Um Minuto com Deus hoje muito forte, refleti bastante sobre aquilo ali, e é o que Deus vem falando muito neste lugar aqui também. Então, o Minuto com Deus, ele fala muito com a gente, e sempre no final está ali escrito, ou então o próprio pastor, né, o pastor Edivaldo Oliveira, ele fala assim, ó, compartilhe essa mensagem, ela pode mudar a vida de alguém. E às vezes isso pode passar desapercebido, mas isso é uma verdade, irmãos. Compartilhe essa mensagem que ela pode mudar a vida de alguém. E realmente, um versículo, uma mensagem, algo que você manda para uma pessoa, pode mudar a vida de alguém. Irmãos, nós temos um testemunho nesse ministério.
Eu tenho testemunhos pessoais e nós temos testemunhos neste ministério. Certa vez eu cheguei numa festa de casamento, eu estava lá na Rádio Resgate, fazia programação lá todo dia, na Rádio Resgate. Aí certa vez eu cheguei numa festa de casamento, aí nessa festa eu estava achando assim algo diferente. Eu falei, algo diferente, pensei comigo, né? Algo diferente está acontecendo nessa festa e eu não sei o que é. E era uma festa que eu não queria ir, só fui porque me convidaram mesmo e para não fazer desfeita. Aí eu fui, era um irmão em Cristo, aí eu fui. Porque, irmãos, eu nunca fui assim de gostar muito assim. Eu já fui muito para farra, né, para essas coisas assim. Mas quando me convidava para umas festas assim, mais reservadas, mais particular, eu não gostava muito de ir, não. Tudo por causa da timidez, era assim meio tímido, não gostava muito de ir. Mas aí me chamaram para essa festa e eu fui. E eu pensei assim, algo diferente está acontecendo nessa festa. Algo diferente está no ar, assim, espiritualmente falando. E aí chegou, irmãos, a mãe de um irmão, foi um irmão que congregou comigo no primeiro ministério. Aí essa mãe dele chegou assim para mim e tudo, aí começou a me olhar, aí começou a conversar comigo, e ele conversa vai, conversa vem. Ela falou assim, acho que era evangelista na época, se eu não me engano eu era evangelista ainda. Ela falou assim, evangelista William, sabe de uma coisa? Eu quero te dar um testemunho aqui. Eu estava sofrendo de depressão. Mas aí eu passei a ouvir as programações todos os dias, porque a programação era todo dia 5 horas, era algo assim habitual que eu fazia, né? Aí eu passei a ouvir as pregações todos os dias. Eu colocava o radinho assim em cima da geladeira e comecei a ouvir as pregações. E ela falou, pastor William, para a glória de Deus. Quando eu passei a ouvir as pregações, eu fui curada da depressão, só ouvindo as pregações. Foi a palavra, né, irmãos, de Deus. Então olha só o testemunho. Antigamente nós tínhamos muitos testemunhos também pelo rádio, né? Pessoas que estavam ali a ponto de se matar. Aí eu vi ali uma pregação no rádio, uma mensagem no rádio, né? Que antes era só rádio. E ali a pessoa desistia de se matar e depois ia na igreja, dava o testemunho, ou ligava para a rádio, dava o testemunho, né? Tinha muitos testemunhos disso. Glória a Deus, glória a Deus. Então hoje em dia, irmãos, não é diferente. Hoje em dia, se a gente prestar bastante atenção, tem muitos testemunhos também de pessoas que foram alcançadas, ó, pela rede social, pela internet, né? Pela televisão, pelo rádio também. Tem muitos testemunhos também. E aqui neste ministério, nós temos um testemunho. Não vou citar o nome, né? Preservar a pessoa, a vida. Mas já teve um testemunho aqui nesse ministério. Os irmãos que estavam aí atentos, prestaram atenção no testemunho de uma jovem. Essa jovem, ela estava também ali, ela já tinha tomado vários remédios, estava ali depressiva, muito triste. Ela já tinha tomado ali vários remédios para querer se matar mesmo. E ele ia tomar mais. E ali, irmãos, nesse dia eu estava lá no meu serviço, trabalhando. Estava lá no meu serviço trabalhando, e como essa jovem ela tinha se afastado da igreja, a gente tinha algum tempo que não entrava em contato, né? E às vezes é assim mesmo, a pessoa se afasta da igreja, a gente fica meio assim chateado também, né? Porque às vezes a gente pensa que é a pessoa que não quer, mas muitas vezes não é. Às vezes a pessoa está passando uma prova que a gente nem sabe. Então eu estava lá no meu serviço também, aí eu nunca mais tinha entrado em contato com essa vida. Mas nesse dia, lá no meu serviço, irmãos, o próprio Espírito Santo tocou no meu coração de eu mandar uma simples mensagem para essa vida. E fazia muito tempo que eu não mandava. E aí eu mandei uma mensagem de Deus para ela. Do nada eu mandei assim, ó. Olha só, nós ainda vamos nos alegrar muito na presença do Senhor. Só falei isso, irmãos. Essa vida, ela disse que quando tinha tomado os remédios ali, aí ela recebeu essa mensagem. Quando ela recebeu essa mensagem, irmãos, ela disse que essa mensagem alegrou tanto o coração dela, impactou tanto o coração dela, que ela jogou o resto do remédio fora, desistiu de se matar por uma simples mensagem de celular. Não foi uma pregação, não. Foi uma simples mensagem. Nós ainda vamos nos alegrar muito na presença do Senhor. E ela tomou posse. Então veja como uma simples mensagem, um texto bíblico, pode mudar a vida de alguém e até salvar a vida de alguém. Isso aqui é uma ferramenta poderosa também. Aqui nós estamos falando de condições excelentes para viajar. Aqui é uma condição excelente de se viajar por todo mundo e ajudar uma vida. E se a gente não prestar atenção, já pensou se naquele grande dia Deus nos cobrar isso? Nossa, você tinha uma ferramenta ali e não usou para a glória do meu nome, para a evangelização? É claro que nem todos, né, têm chamado de rede social dessas coisas, não estou falando disso. Mas para um familiar, para um parente, para uma vida que você está precisando, todos nós podemos ser usados, né? Tem pessoas que já têm um chamado específico para criar canais. E assim, irmãos, aqui nesse ministério, nós usamos também as redes sociais. Os irmãos veem que a gente investe mesmo nas câmeras, nas lives. A gente investe, coloca ali no YouTube também, né? Não é assim um canal que tem milhares de pessoas, milhares de seguidores, muitos, não é.
Mas se a gente for usado para uma vida, já vale para o mundo todo. Só que já chegou um momento que eu fiquei assim na dúvida, fiquei assim, Senhor, será que eu vou continuar com isso aí? E às vezes eu perguntava até para minha esposa. Uma vez eu perguntei para ela, eu estava bastante desanimado, aí eu falei para ela, Nilma, será que a gente continua fazendo live? Acho que não está valendo a pena não, acho que não vamos continuar fazendo live não. Aí até minha esposa também estava meio na dúvida, falou, William, acho que não precisa fazer live não. E eu já ouvi também, para que live, né? Para que fazer live? Mas aí eu fui perguntar para aquele que tem a resposta certa, né? Perguntei para Deus, para o Espírito Santo. Aí todas as vezes que eu busquei uma direção de Deus, meus irmãos, Deus ele começou a me responder. Pessoas do nada começavam a me enviar mensagens. Nossa, pastor William, a pregação, o culto foi uma bênção, os louvores foram uma bênção, a pregação foi uma bênção, eu estou ouvindo, eu estou assistindo. Aí eu ouvia Deus me respondendo, meu filho, não pare. Meu filho, não desista, porque vidas estão sendo alcançadas sim. E lá em Zacarias 4, versículo 10, vai dizer, não desprezem as coisas pequenas. Não podemos desprezar, irmão, só algo que é pequeno aos nossos olhos, não podemos desprezar, porque só Deus sabe o que Deus pode fazer através dessa ferramenta. Amém, meus irmãos? Então vamos lá continuar aqui. As estradas do império, bem como as vias marítimas, foram de grande importância para a expansão da fé cristã. Pelo Espírito Santo, o apóstolo percebeu as oportunidades incríveis para a disseminação do evangelho no império. Ele usou todos os meios possíveis de transporte da época, inclusive navios pelas vias marítimas, nas quais sofreu naufrágios e enfermidades. Assim, a geografia do mundo paulino tem um papel essencial para a plantação das primeiras igrejas. Por isso devemos pensar nas oportunidades que Deus nos dá para a eficiência da evangelização urbana e do campo. Olha só o que diz aqui no final. Aquilo que nós estávamos falando, né? Por isso devemos pensar nas oportunidades que Deus nos dá para a eficiência da evangelização urbana e do campo. Então, irmãos, nós temos que pensar, né? Nós temos que refletir. Quais são as oportunidades que Deus está nos dando para evangelizar? Outra reflexão que nós temos que fazer. Nós temos usado essas oportunidades ou nós temos deixado passar essas oportunidades de evangelizar, né? Só para reflexão de todos nós. Neste mundo, irmãos, nós vivemos num mundo que está cada vez mais afundado em duas doenças, né? Tem duas doenças aí que estão cada vez mais sendo disseminadas e alcançando cada vez mais a humanidade. Porque os dias são maus e quanto mais os dias ficam difíceis, mais nós somos acometidos, a humanidade em geral é acometida de doenças, né? Doenças psicológicas, doenças mentais, doenças da alma, doenças emocionais, doenças do espírito. E tem duas doenças predominantes cada vez mais neste mundo: a depressão e a ansiedade. Depressão e ansiedade. E nós podemos fazer uma definição rapidamente dessas duas doenças, né? O que é depressão? Depressão é excesso de passado. E ansiedade é excesso de futuro. Porque a depressão, a pessoa fica pensando nas mágoas, nos ressentimentos, nas decepções, nas derrotas, né? A pessoa vai ficando, o quê? Ocupa aquilo a mente ali, vai ficando depressiva. E ansiedade? Ansiedade é a nossa mente correr mais rápido que a nossa vida, né? Nós nem chegamos ainda em certo momento, em certo dia, em certo ponto, em certa situação, e às vezes nossa mente já está lá, pensando naquele problema que pode acontecer, ou talvez nem aconteça. Então a ansiedade é excesso de futuro também. Então essas são as doenças, né, que estão aí predominando no meio da humanidade também. E são doenças que são chamadas também psicossomáticas. O que quer dizer isso, pastor William? Psico é o que vem da mente, e somáticas é que ela acaba refletindo no corpo da pessoa. Começa na mente e acaba refletindo no corpo. Já foi comprovado cientificamente que, dependendo do sentimento que ocupar o nosso coração, da lembrança que ocupar a nossa mente, isso pode refletir no nosso corpo, nós podemos ficar doentes e até morrer. Tem pessoas que infartam, irmão, infartam. De tanto passar raiva, mágoa, ressentimento, acaba até infartando. Tem pessoas que ficam depressivas, né, de tanto pensar em coisas ruins também. Tem pessoas que... Tem um ditado que diz assim, ó: ah, fulano tá morrendo de inveja. Tem esse ditado. Fulano tá morrendo de inveja. Irmãos, e se não tomar cuidado, a inveja pode matar mesmo. A pessoa fica tão ali, com raiva do sucesso da outra, que se não tomar cuidado, vira um câncer. Não é verdade? Vira um câncer. A mágoa pode virar um câncer.
né? Então isso já foi comprovado cientificamente, irmãos. Então olha a importância de realmente a gente ocupar a nossa mente com coisas boas, com coisas de Deus, né? Limpar os nossos pensamentos. Então vamos lá. Subtópico 3. Paulo chamado para os gentios. Quem se lembra quem é gentios? Os judeus? Isso. Os que não são judeus. O João Kleber falou que são as pessoas educadas. As pessoas educadas também são gentios, João Kleber. Aqui são outros gentios. Vamos lá. Atos 9 mostra que em sua infinita sabedoria e presciência, Deus separou Paulo e o chamou a partir de uma experiência espiritual impressionante, bem diferente dos demais apóstolos, para levar o nome de Jesus ao mundo gentílico. Então, meus irmãos, nós podemos dizer que a experiência que o apóstolo Paulo teve também foi uma experiência impressionante, que nem os outros apóstolos tiveram. É como se tivesse, irmãos, acontecido o seguinte, né? É como se Deus estivesse conversando com os judeus ali, com os cristãos. É como se Deus falasse assim: olha só, o evangelho tem que ser pregado às outras nações também. O evangelho tem que ser pregado aos gentios. E alguém tem que pregar. E essa pessoa ideal para pregar isso, porque o apóstolo Paulo já vivia ali nos 3 mundos, né? Ele tinha acesso ali às 3 culturas diferentes. Então é como se Deus tivesse falado assim, ó, e a pessoa ideal para pregar esse evangelho para essas outras nações é esse sujeito aí, o apóstolo Paulo. Aí os discípulos respondiam assim: mas Senhor, ele não ouve ninguém. Ninguém consegue falar a ele mata os crentes, ninguém consegue evangelizar ele. Aí Jesus Cristo falou: não esquenta com isso não, pode deixar que eu vou pessoalmente até ele, conversar com ele. E Jesus, ele foi pessoalmente até o apóstolo Paulo e deu essa experiência extraordinária, irmãos. O apóstolo Paulo caiu do cavalo. E é isso, muitas vezes Deus, ele vai nos derrubar do cavalo para a gente poder realmente reconhecer Jesus Cristo nas nossas vidas, irmãos. Isso é impressionante. Então aqui diz, ó, ele soube que seu apostolado não se daria em Jerusalém, que já tinha Pedro, Tiago, o irmão do Senhor, e João, além dos outros apóstolos que ainda não haviam se espalhado pelo mundo. Por isso, Atos 26 menciona o testemunho pessoal do apóstolo perante o rei Agripa. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para pôr por ministro e testemunha dos gentios, a quem agora te envio. Enquanto os apóstolos de Cristo restringiam-se a anunciar Jesus aos judeus, nosso Senhor convocava Paulo de maneira dramática para ser apóstolo entre os gentios. Nosso Senhor continua a chamar pessoas para o ministério. Precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo a nos chamar. Vai um alô também para nossa irmã Nilde Vila Nova, que está sempre atenta, né? Que Deus abençoe nossa irmã Nilde. Então, irmãos, olha só. Deus, ele continua a chamar pessoas. E uma coisa aqui também que nós devemos frisar, eu estudando essa palavra também, né? Deus, ele me fez lembrar, é que Deus, ele chama pessoas. E todas as pessoas são iguais? Não, né? E Deus, ele chama pessoas diferentes, personalidades diferentes, temperamentos diferentes, culturas diferentes, maneiras de pensar diferentes, irmãos, mas nem isso atrapalha de Deus usar essas pessoas para pregar a mesma palavra, que é a palavra de Deus. Nós temos que entender, irmãos, a Bíblia fala que Deus, ele usa a multiforme sabedoria. A Bíblia fala da multiforme sabedoria de Deus. O que é multiforme sabedoria, irmãos? São várias formas, né? Multiforme são várias formas. Então são várias formas que Deus trabalha na igreja. Nós olharmos para os discípulos mesmo, todos os discípulos ali eram diferentes uns dos outros. O apóstolo João era considerado o apóstolo do amor. Agora, se a gente pudesse colocar um título para o apóstolo, para João Batista, para João Batista. João Batista, nós podemos dizer que era o discípulo ali do cajado, né? O apóstolo João, o discípulo do amor, mas João Batista, o discípulo do cajado. E é ou não é assim? Pessoas são usadas, né? Tanto na consolação como na exortação também. Lá em Romanos 12, versículo 6, vai dizer que a exortação é um dom. Tem pessoas que são chamadas, têm um dom da exortação. Outros já têm um dom do consolo. Agora, todas as coisas são importantes e nenhuma exclui a outra. Não é porque a igreja precisa de consolação que ela não vai precisar da exortação, não é verdade? E não é porque a igreja precisa de exortação que ela não vai precisar da consolação. Ela precisa das duas coisas e uma coisa não exclui a outra.
todas as ferramentas são necessárias dentro da igreja. É por isso que Deus usa pessoas com chamados diferentes e chamados específicos. Nós não podemos querer, irmãos, que todo mundo seja igual, que todo mundo seja usado da mesma maneira, né? Nós temos que passar a compreender isso. Não, tem pessoas que vão ser mais usadas de uma maneira e outras pessoas vão ser mais usadas de outra maneira também, e tudo é necessário para a igreja, tudo é importante para a igreja, senão Deus não permitiria. A Bíblia fala que o Espírito Santo, ele distribui os dons a cada um da maneira que ele quer, ou seja, da maneira que lhe apraz, da maneira que ele quer. Ele é que sabe o dom que vai dar para cada um e a maneira que ele vai usar a cada um, e assim a igreja cresce com a multiforme sabedoria de Deus. Com os discípulos também era assim, né? E não é diferente nos dias de hoje. Aqui fala também que nós temos que estar sensíveis à voz do Espírito Santo a nos chamar. E aqui nós falamos de chamado. E o que é chama, né? O que é chamado? Chamado, lembra? Chama. Chama é algo que queima, né? Algo que arde, que queima por dentro. Por isso o nome chamado. Então aquilo que muitas vezes queima no nosso coração, aquilo que muitas vezes nos motiva, que nos dá aquela vontade de fazer, irmãos, é porque é o nosso chamado. Tem muitas pessoas que identificam o chamado assim: nossa Senhor, eu tenho tanta vontade de fazer isso, eu gosto de fazer isso. É uma maneira de identificar o nosso chamado, algo que está nos queimando por dentro. Eu lembro quando eu era novo convertido também, certa vez eu tive uma experiência assim com Deus. Orava, né? Orar, eu ficava orando, jejuando, fazendo consagração. Jejum, eu e minha esposa juntava, falava: Nilma, vamos fazer jejum de 3 dias, só pão e água. Irmãos, a gente fazia, faltava morrer. Só pão e água, irmãos. Faltava morrer, mas fazia, né? A gente vai ficando mais velho, vai relaxando mais. A gente ainda jejua, mas aquele novo convertido, aquela sede, né, de Deus, de buscar, de ter experiência, a gente fazia jejum de 3 dias. Aí certa vez eu pedi uma experiência para Deus: Senhor, eu quero ter uma experiência contigo, eu quero identificar o meu chamado, quero saber como o Senhor vai me usar, eu quero ter uma experiência. Aí olha, irmãos, que experiência interessante eu tive. Aí eu estava lendo uma passagem que falava dos discípulos, que os discípulos se encontraram com Jesus no caminho de Emaús. Foi depois que Jesus ressuscitou. Alguns irmãos aqui, né, eu creio que vão lembrar dessa passagem, né? Os discípulos se encontraram com Jesus no caminho de Emaús. Jesus, irmãos, estava caminhando junto com os discípulos andando e Jesus andando de lado. Aí os discípulos estavam contando a história de tudo que tinha acontecido, né? Nossa, Jesus Cristo morreu, ele foi ali crucificado, ele morreu, ele está morto, e Jesus estava ali do lado dos discípulos, apareceu para os discípulos, e os discípulos ali ainda não estavam identificando que era Jesus, não estavam conhecendo que era Jesus, e Jesus do lado deles. Só que ali Jesus começou a falar das Escrituras, e quando Jesus começou a falar das Escrituras, a Bíblia vai dizer, irmãos, que o peito deles queimavam, o coração deles ali parecia que estava pegando fogo, começava a queimar, e ali eles começaram depois a conversar entre eles. Falou assim, ó: por acaso o nosso coração não ardia quando ele estava falando ali a palavra de Deus, quando ele estava falando as Escrituras? Então algo que queimou por dentro ali. E aí eu pedindo essa experiência para Deus, né, buscando e jejuando. Aí teve um dia, irmãos, que eu comecei a ler a Bíblia. Aí eu comecei a ler a Bíblia e eu comecei a sentir esse calor por dentro. Comecei a sentir meu peito queimando mesmo, como se tivesse um fogo assim, ó. E eu comecei a sentir isso. Irmãos, eu fiquei quase um mês tendo essa experiência, quase um mês todinho tendo essa experiência de queimando por dentro assim, ó. E ali eu tive uma certeza que foi uma experiência com Deus. E ali eu lembrei daquela passagem. Meu Deus, eu pedi uma experiência, Deus me deu a mesma experiência que deu para os discípulos ali, algo queimando por dentro. E ali eu comecei a descobrir o meu chamado. Eu comecei a descobrir, irmãos, que através da palavra de Deus, da leitura da palavra de Deus, Deus iria começar a me usar. Porque todas as vezes que eu estava lendo, eu estava sentindo esse fogo por dentro. Então nós podemos pedir esse fogo. Certa vez eu vi o pastor Ezra pregando. O pastor Ezra falou assim, ó: irmãos, nós temos que ser usados para curar as pessoas, para colocar a mão na cabeça, curar também, profetizar a cura, ministrar a cura ali. Nós temos que pedir para Deus colocar fogo nas nossas mãos. E eu, novo convertido, falei: nossa, uau, isso é legal, né? Falei: meu Deus do céu, temos que pedir para Deus colocar fogo nas nossas mãos. Aí a irmã Tereza vai lembrar, né, a missionária Tereza, nós tínhamos o culto na quinta-feira, que era o culto de oração. E a gente orava ali, né, ia de jejum, orava mesmo. Aí teve certa vez que eu estava orando, irmãos, estendi as 2 mãos e falei: Senhor, coloque fogo nas minhas mãos. Coloque fogo nas minhas mãos, Senhor. Irmãos, pela fé, eu senti as minhas mãos esquentando de uma maneira que eu falei: oh Deus, obrigado. Chega, eu chorava. É pela fé, irmãos, que a gente toma posse dessas coisas. E depois disso, Deus começou a me usar. Para a glória de Deus, né, irmão? Só testemunho. Aí Deus começou a me usar realmente para colocar as mãos, pessoas serem curadas ali da enfermidade e para expulsar demônios também.
Por quê? A Bíblia fala: pedi, dá-se-vos-á, buscar e acharei. Todo aquele que pede, recebe. Quem busca, encontra. Então tudo é uma questão de fé e uma questão de busca. Por que muitas vezes Deus para de nos usar através dessas coisas? Porque muitas vezes também nós paramos de buscar, paramos de ter sede. Então, irmãos, que possamos buscar, identificar o nosso chamado, pedir para essa chama nunca se apagar de dentro de nós, para a gente nunca se conformar. Ah, não, Senhor, não estou sendo usado, a igreja não está tendo muitas manifestações espirituais. Não podemos nos conformar com isso, irmãos. Nós temos o papel de buscar, porque o papel de deixar tudo disponível aí, Deus ele já fez, né? Esse papel, já cumpriu com esse papel. Então vamos lá para o subtópico 2, avançando para o subtópico 2. O primeiro subtópico, né, foi o mundo de Paulo no Império Romano. Agora vamos falar do mundo cultural de Paulo. Vamos lá, o mundo cultural de Paulo. A língua mundial, subtópico 1, a língua mundial daqueles dias era o grego. Vamos falar um pouquinho aqui de língua. Pode ser que confunda um pouco aqui, mas eu creio que os irmãos vão pegar direitinho. Diz assim, ó, vou ler tudo, aí depois a gente comenta algumas coisinhas aqui. Para o povo judeu, o hebraico e o aramaico eram línguas nativas. Decore, irmãos, hebraico e aramaico. Entretanto, apesar de a Palestina e todos os demais países do Médio Oriente estarem sob a autoridade do Império Romano, prevaleceu a língua do grego koiné, possibilitada pela infraestrutura de comunicação do Império. O koiné era uma língua popular muito difundida na época. O Novo Testamento foi escrito, olha só, irmãos, o Novo Testamento foi escrito no grego koiné. E o apóstolo Paulo falava e escrevia fluentemente o grego. O apóstolo Paulo falava e escrevia fluentemente tanto o grego como o hebraico e o aramaico. Utilizando o grego, Paulo teve uma formação básica em Tarso e posteriormente foi levado por seu pai, que era judeu e pertencia ao grupo dos fariseus em Jerusalém, para aprender e conhecer em profundidade a Torá aos pés do rabino Gamaliel. Aqui é possível refletir acerca do uso das principais línguas do mundo: inglês, francês, espanhol, mandarim, para a obra da evangelização. Então, meus irmãos, aqui falando de língua, são as coisas. Vou falar algo aqui que é importante. Nós já falamos em vários estudos bíblicos, mas isso aqui às vezes a pessoa pensa: ah, pastor, mas isso não tem importância. É importante sim. O que acontece, irmãos? Nós aprendemos que o Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico. E é fácil de memorizar, né? Porque Deus ele libertou quem? Os hebreus. Então hebraico vem de hebreus, né? Deus, como libertou os hebreus, o Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico e algumas partes em aramaico. Uma das partes, algumas porções ali do livro de Daniel, foi escrito em aramaico. O aramaico foi uma língua que foi aprendida, sabe aonde? No cativeiro babilônico. Naquela lição que nós aprendemos, no último trimestre aí, falou do cativeiro babilônico. Lá, os judeus que falavam hebraico aprenderam o aramaico. Isso é importante aprender, depois os irmãos vão entender por quê. Agora, o Novo Testamento. O Novo Testamento está dizendo aqui que apesar do apóstolo Paulo falar hebraico, ele fala hebraico e aramaico, ele escreveu o Novo Testamento, né, as cartas dele, e o Novo Testamento foi escrito pelos judeus em grego. Por quê? Se a língua deles era hebraico, a língua nativa. Porque o grego era a língua mais comum nessa época. Era a língua mais falada. E como era a língua mais falada, era a melhor língua para se evangelizar outras pessoas que não conheciam nem o hebraico e nem o aramaico. É como se fosse a língua mais famosa de hoje, que é o inglês. Então, a língua mais fluente, mais falada, né, é o inglês. Então é como se fosse ali o inglês daquela época ali, né, para alcançar mais vidas ainda. Agora, o que é mais extraordinário de tudo é que Deus, eu já ouvi várias experiências, já li livros, já ouvi testemunhos de que Deus ele é capaz de capacitar, né, a pessoa com uma língua que ela nunca falou. Por exemplo, eu nunca falei japonês, eu nunca falei mandarim, né? Nunca falei mandarim. É como se Deus, irmãos, através do Espírito Santo, me desse a capacidade de falar aquela língua ali na hora. Foi isso que aconteceu com os discípulos, aconteceram com os discípulos, né? Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando todos foram cheios do Espírito Santo e eles falaram em novas línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falasse. Muitos pensam que essas novas línguas eram as línguas estranhas. Não eram as línguas estranhas, eram outros idiomas.
porque tinha pessoas ali de outras regiões, de outras nações, então eram outros idiomas. E não foi somente com os discípulos daquela época. Eu estava lendo, né, Avivamento, História dos Avivamentos, teve até uma brasileira, irmãos, teve uma brasileira, que essa brasileira, ela trabalhava com um judeu, e esse judeu, ele entendia o hebraico e ele falava hebraico. E essa brasileira, irmãos, ela foi usada pelo Espírito Santo, ela foi capacitada pelo Espírito Santo ali na hora, ela foi batizada com o Espírito Santo e ela começou a falar hebraico ali na hora, irmãos. E quando ela falou hebraico, na hora o judeu, que não cria em Jesus Cristo, ele cria só na Torá, né, na lei de Moisés, então esse judeu não cria em Jesus Cristo, mas na hora que ela começou a falar ali o hebraico, aí o judeu começou a crer em Jesus Cristo, que batiza com o Espírito Santo, e ali se converteu ao cristianismo, irmãos. Isso é maravilhoso, que o Espírito Santo ainda faz isso nos dias atuais. Então é importante decorar isso, ó. Antigo Testamento escrito em hebraico e o Novo Testamento escrito em grego. Agora olha só que coisa interessante. Nós vamos ler a Bíblia, né, escrita em português, mas tem algumas partes na Bíblia que foi preservada em aramaico, só para a gente ter ali, né, a consciência do que era o aramaico, né, ter a noção mais ou menos do que era o aramaico. Teve algumas partes da Bíblia que ainda está em aramaico. Vamos ler uma delas, só de curiosidade? Marcos 15, versículo 34. Coloca aí, Pedro. Marcos 15, versículo 34. Marcos 15, 34. Diz assim, ó. Isso é um R? E a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Olha eu falando hebraico, aramaico. Aliás, isso aqui é aramaico, viu? Não é hebraico, não. Olha eu falando aramaico, irmãos, ó. E Jesus diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. E é uma pergunta, né? Que traduzido é, aí vem a tradução, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Isso aí é aramaico. Outra passagem também é a ressurreição da filha de Jairo, onde Jesus falou ali, ó, Talita cumi. Aí muitos pensam que Talita era o nome da menina, né? Talita cumi. Aí muitos pensam, Talita levante. Talita cumi significa, irmãos, menina levante. Aí na hora ela ressuscitou e levantou para a glória e honra do Senhor, né? Então isso são passagens em aramaico. Aqui vai dizer que o apóstolo Paulo, ele falava glória a Deus, ele falava fluentemente o hebraico, o aramaico e o grego. E aí nós vamos aprender outras coisas também. Porque existe, né, irmãos, uma frase, e isso é verdade. A frase que diz assim, ó: Deus, ele não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Isso é verdade, né? Deus, ele capacita os escolhidos. Agora, irmãos, o contrário também é verdade. Deus, ele chama também os capacitados. Chama ou não chama? O apóstolo Paulo era um homem extremamente capacitado. Teólogo, entendia muito da lei, falava várias línguas, então ele era capacitado em várias áreas. Então Deus, ele chama também os capacitados, irmãos. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Pedro, a gente aprende que Pedro, ele era um pescador humilde, simples, era um pescador que ele era semi-analfabeto, e Deus chamou Pedro. Só que Paulo era um teólogo, e Deus chamou o apóstolo Paulo também. E às vezes nós ficamos vendo assim, às vezes a gente vê, né, presencia assim, algumas discussões, algumas brigas bobas, né? Às vezes quem não tem teologia fica criticando quem tem teologia. Para que isso, teologia? E às vezes quem tem teologia fica desfazendo de quem não tem. Isso aí, irmãos, não é de Deus, porque Deus, ele usa todos da maneira que ele quer, e ele não faz acepção de pessoas, de ninguém, né? O que a pessoa não pode é ser orgulhosa, né, desfazer das pessoas, porque isso também não é do Senhor. Então vamos lá, avançando para o subtópico 2. Nosso irmão Bruno Bispo, que Deus abençoe, em nome de Jesus, nosso irmão Bruno Bispo. O mundo cultural do apóstolo Paulo. O Império Romano respeitava a diversidade religiosa desde que se respeitassem os deuses do Império. Em Roma havia os cultos e entidades gregas como Eleusis, Dionísio, Atis, que se integravam com divindades egípcias como Osíris, Íris, Serapis, bem como as divindades orientais, Mitras e Asclépio, uma divindade que cura. Havia divindades da Ásia Menor sob o domínio do Império em Éfeso, Colossos e Corinto, tais como Diana, Artemis e outras mais. Essa diversidade religiosa acabou facilitando a propagação do nome de Jesus pregado pelos apóstolos. A realidade atual das diversidades culturais e religiosas
pode abrir caminho para que de maneira inteligente evangelizemos o mundo, nos termos do apóstolo Paulo no Areópago de Atenas. Irmãos, aqui nós vemos que tinha muitos deuses também, né, deuses estranhos, e aqui nós vemos novamente, né, não só no Antigo Testamento, mas aqui nós vemos novamente, irmãos, aquele problema da idolatria. E se a gente for pensar bem, quais são as razões da idolatria, irmãos? Por que existe a idolatria? Sabe por que existe a idolatria? Porque nós fomos criados para adorar. Nós fomos criados para adorar, irmãos. Então o ser humano, ele já tem essa necessidade dentro dele de adorar. Então se a gente não tiver o conhecimento sobre o Deus verdadeiro, se a gente não adorar a Deus, aquela vontade, aquela necessidade de adorar vai continuar dentro de nós, né? Se a gente não adorar o Deus verdadeiro, mesmo assim vai continuar ou não vai aquela necessidade de adorar. Então nós vamos desviar nossa adoração para outros deuses, para deuses falsos, porque o ser humano tem essa necessidade dentro dele. E lá no Salmo 115, que é um salmo bem famoso, que volta e meia a gente cita ele aqui também, vai dizer, né, os deuses deles são deuses que têm boca, mas não falam, têm mãos, mas não apalpam, têm pés, mas não andam, né? Ouvidos, mas não ouvem, som nenhum sai da sua boca. Aí vai falar, torne-se semelhante a eles, aqueles que os adoram. Ou seja, a pessoa se torna semelhante àquilo que ela adora. Se a pessoa adora imagem, a pessoa vai ter olhos, mas não vai ver, não vai enxergar a verdade. Vai ter ouvidos, mas não vai ouvir, mesmo que ouça a verdade, não vai ali crer na verdade, não vai dar ouvidos à verdade, irmãos. Tem pés, mas não andam, ou seja, não vai caminhar espiritualmente. Então a pessoa se torna semelhante àquilo que ela adora. Então por que nós devemos adorar a Deus? Porque o nosso Deus é santo. Então quanto mais nós adoramos um Deus santo, mais nós ficamos parecidos com um Deus que é santo, né? Mais nós vamos conseguindo aí a nossa santidade. Por isso, a necessidade de se adorar o Deus verdadeiro. Então aqui também vai dizer no finalzinho, ó, a realidade atual das diversidades culturais e religiosas pode abrir caminhos para que de maneira inteligente evangelizemos o mundo, nos termos do apóstolo Paulo no Areópago de Atenas. Então aqui fala de evangelizar de uma maneira inteligente. Então nós temos que ter essa inteligência, né? Nós não podemos chegar nas pessoas e querer converter as pessoas à força. Certa vez eu dei esse testemunho aqui, vou só lembrar os irmãos. Certa vez eu estava lá no meu serviço. Deus abençoe, irmão Alcimar, que Deus abençoe, irmãos. Vamos orar pelo irmão Alcimar, viu? Pela esposa dele. Vamos estar orando pelo irmão que está sempre pedindo oração aí para a igreja, em nome de Jesus. Então, certa vez, irmãos, eu estava ali no meu trabalho, eu era novo convertido ainda. Aí tinha um amigo meu, que eu lembro que, certa época, ele não era evangélico, não. Mas aí ele se tornou evangélico, ele ficou um tempo sumido, aí ele apareceu lá no serviço. Irmãos, mas ele apareceu lá no serviço com aquela religiosidade tão assim, intensa, né? Aquela religiosidade assim, tão braba, tão severa, irmãos, que ali ele estava ali querendo evangelizar, mas ele estava assim de uma maneira tão agressiva que ninguém estava querendo ficar perto dele. Ele falava ali de Jesus e falava, vocês são tudo pecador mesmo, isso é pecado e todo mundo vai para o inferno e que não sei. Aquela religiosidade agressiva ali, irmãos. E ali eu fiquei olhando para ele, e eu já era evangélico, né? Já era crente. E ali ele falando aquilo, eu falei, meu Deus do céu, não estou conseguindo ficar perto desse cara não. Mesmo sendo evangélico. Então faltava o quê? Uma maneira inteligente de evangelizar. E eu creio assim que todos nós já tivemos uma experiência assim, né? Quando é novo convertido. Quando a gente é novo convertido, a gente já acha que nós, ó, agora eu sou crente. Né, irmãos? Agora eu sou crente, agora eu quero ver. Vou lá e vou falar para esses pecadores mesmo. Irmãos, é a maturidade, né? A falta de sabedoria, a falta de inteligência. Então, muitas vezes, nós fazendo isso, a gente faz afastar as pessoas. No lugar de aproximar, a gente faz afastar. O apóstolo Paulo passou por isso também, sabia, irmãos? O apóstolo Paulo, assim que ele se converteu, ele já saiu para evangelizar lá em Jerusalém, em Damasco, em Jerusalém. Ele já saiu para evangelizar lá os judeus. Mas ele estava evangelizando assim, de uma maneira tão forte, uma maneira tão agressiva, que no lugar dele ganhar as vidas para Jesus, os judeus quiseram foi matar ele. Vamos matar esse cara que ele deve estar ficando doido. Então, irmãos, eles vieram com tudo para matar o apóstolo Paulo. Eu creio que nós vamos aprender no decorrer das lições. O apóstolo Paulo, irmãos, ele teve que passar um período reservado. Ele não foi logo sendo convertido e evangelizando e plantando igreja, não. Ele passou por um longo período reservado, só ele e Deus ali. Alguns estudiosos vão dizer que ele ficou afastado 13 anos antes de voltar a evangelizar de novo, para aprender a evangelizar
da maneira correta, né? Mas depois que ele voltou, ele teve essa sabedoria. Aí ele usava até mesmo a idolatria de outras regiões, irmãos, para evangelizar. Certa vez ele chegou ali numa região onde tinha muitos ídolos, muitas estátuas, e ali tinha uma estátua que estava escrito assim: ao Deus desconhecido. Ele, opa, ali ele achou uma estratégia para evangelizar. Ele foi bastante perseguido. Essa foi a promessa de Jesus para a vida dele, né? Agora você vai ver como que você vai ser perseguido por causa do meu nome também. Então, meus irmãos, ele chegou ali, ele viu uma estátua assim, ó, ao Deus desconhecido. Ali ele já teve uma estratégia, ele já teve uma inteligência. Aí ele começou ali a conversar com o pessoal, conversar com a população ali. Aí a população querendo saber, né, o que ele queria fazer ali. Eu falei, ó, eu quero justamente falar sobre Deus. E eu quero falar sobre esse Deus desconhecido aí, ó, que vocês não conhecem. Aí ele começou a falar do Deus criador de todas as coisas, que criou todas as coisas. Então ali foi uma forma inteligente de evangelizar. Agora Jesus nos ensina uma forma inteligente de evangelizar também, irmãos. Olha só, Mateus 28, versículo 18 ao 20. Coloca aí, Pedro. Mateus 28, versículo 18 ao 20. E nós já estamos caminhando para o final. O terceiro subtópico vai ser bem rápido. Olha só, Mateus 28, versículo 18 ao 20. Diz assim, ó. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Pode passar, Pedro. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Pode passar, Pedro. E ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Maneira certa de evangelizar não é somente ganhar as almas, mas é cuidar das almas também. Não é só falar de Jesus, falar para levantar a mão, aceitar Jesus. Não, é o discipulado também. É o discipulado, é ensinar. É isso que nós estamos fazendo aqui, ó. Isso que nós estamos fazendo é o quê? É o discipulado, irmãos. É uma maneira inteligente de evangelizar. Não é só ganhar, mas é cuidar também. Vamos lá, subtópico 3, a influência da filosofia grega. Nesse mundo religioso havia a influência filósofa grega. Essencialmente, o Império Romano era politeísta e Paulo referiu-se a isso em 1 Coríntios 8, versículo 5. A influência filosófica grega, especialmente do gnosticismo, era muito forte e acabou influenciando o pensamento de muitos cristãos daqueles dias. Os líderes da igreja da época tiveram de refutar com veemência as teorias do gnosticismo, cujos adeptos queriam misturá-las com a doutrina pura de Cristo. Naturalmente, pelo fato de ter vivido naquele mundo, Paulo teve de fortalecer a doutrina cristã sobre Deus, fé, Jesus e Espírito Santo, graça e salvação. O apóstolo indiscutivelmente se tornou o grande defensor do Evangelho de Cristo. Como proclamadores do Evangelho, devemos pensar em estratégias a fim de que nossos jovens e adolescentes, bem como a maturidade cristã, possam expressar as razões da fé com mansidão e temor diante dos não crentes. Então, duas coisas aqui rapidinho, só para a gente encerrar esse tópico, é que como ali tinha várias culturas, vários deuses, várias crenças diferentes, o apóstolo Paulo tinha muito cuidado para que isso não fosse misturado com a doutrina pura, ou seja, com o ensino puro de Cristo. É o mesmo cuidado que nós temos que ter hoje para não misturar, né, as coisas, né, crenças erradas, com o ensino puro de Cristo, meus irmãos. Porque a nossa libertação, irmãos, começa na nossa mente. A nossa libertação é através da nossa mente. A mentira escraviza, a verdade liberta, mas a mentira escraviza. E essa escravidão é na mente. Olha só o que o próprio apóstolo Paulo deixou escrito aqui em 2 Coríntios 10, versículo 4 ao 5. Coloca aí, Pedro. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5. Diz assim, ó: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Versículo 5. Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Olha, destruindo os conselhos e a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E aí nós temos que levar o nosso pensamento cativo e levando cativo todo o entendimento ou a nossa mente à obediência de Cristo. Então, irmão, se levanta conselhos, altivez, se levanta sofismas. Sofisma é uma mentira que parece verdade. É igual Satanás falou para Adão e Eva, falou para Eva, né? Falou, não, se você comer desse fruto aí, você não vai morrer não. Era uma mentira, mas disfarçada de verdade.
Porque quando ela comeu, realmente ela não morreu fisicamente no mesmo dia, né? Mas isso era uma mentira, porque ela tinha morrido espiritualmente, né? E fatalmente depois morreu fisicamente também. Então é uma mentira que parece verdade. É igual quando Deus te faz uma promessa, você é capaz, você vai vencer, você vai conseguir, você vai passar na faculdade, você vai realizar o seu sonho. Aí fica o diabo aí, não, você não é capaz, não, isso não vai acontecer. Isso é um sofisma, irmãos, uma mentira. Aí você começa a acreditar, acho que eu não sou capaz mesmo. É uma mentira disfarçada de verdade. Então nós temos que repreender isso da nossa mente, porque o que vale é o que sai da boca do Senhor. Outra coisa aqui, né, que eu destaquei só para terminar, aqui vai falar também, falou dos jovens, né, que nós devemos pensar em estratégias a fim de que nossos jovens e adolescentes, bem como a maturidade cristã, possam expressar a razão da fé com mansidão e temor diante dos não crentes. Então aqui falou de jovens, mas falou também da maturidade. Então quero trazer aqui rapidamente 2 versículos. Um versículo para os jovens e outro versículo para nós, que nós já não somos tão jovens, né? Mas aqui fala de maturidade também. Nós que somos mais maduros, né, de idade, mas não temos que ser só maduros de idade, né, irmãos? Temos que ser maduros de mente também. Então, primeiro para os jovens. Vamos lá, esse versículo para os jovens. Jovens, preste atenção. Olha só o versículo para o jovem, está lá em Eclesiastes 11. Pode colocar, Pedro. Eclesiastes 11, versículo 9 até o 10. Diz assim, ó. Jovem, olha que versículo bom, ó. Esse versículo aqui é maravilhoso para os jovens. Olha que coisa boa. Alegre-te, jovem, na tua mocidade, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração, e pela vista dos teus olhos. Isso é legal, né, jovens? Ó, você pode, jovem, você pode andar, né, nos dias, recrear, ou seja, recrear, fazer aquilo que o coração quer, andar inclinado para o seu coração, se divertir. Você pode se divertir, jovem, nos dias da tua mocidade. Aqui ainda fala, anda pelos caminhos do teu coração. Pastor, que bênção, então posso andar pelos caminhos do meu coração? Mas olha só o final, ó. E pela vista dos teus olhos. Ah, pastor, tudo aquilo que meus olhos admirarem, eu posso ali colocar meus olhos, eu posso desejar. Mas olha só o final, irmãos, não acaba aí, né? Aqui diz, ó, sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. Então, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. A gente pode fazer o que a gente quiser, irmãos, mas nós temos que nos lembrar de uma coisa, né? Todas as coisas Deus trará a juízo. E ali no final, versículo 10, coloca o versículo 10, Pedro. Diz assim, ó, afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. O que é vaidade? Algo passageiro, né? Algo que passa, algo que vai passar. Então os jovens têm que ficar muito atentos. Não é pecado, né? O jovem ser feliz, ser alegre, se divertir, ter prazer, não é pecado em si. Mas dependendo das decisões que tomarem, né? Tem que ter isso em mente, que a juventude são vaidade. A juventude e a adolescência são vaidade e todos nós vamos nos colocar diante de Deus. E aqui nós falamos de maturidade também, irmãos. Eu entendo que a maioria dos nossos conflitos dentro da igreja é porque muitas vezes nos falta maturidade. É ou não é? Às vezes menino, quando bota menino junto, menino não vive brigando. E a Bíblia mesmo fala que quando nós entregamos nossa vida para Jesus, nós somos ainda crianças na fé. É ou não é verdade? Nós somos crianças, nós estamos ainda em desenvolvimento, em crescimento. Então às vezes a gente briga, às vezes a gente chateia um ao outro, a gente fica magoado, fica de mal um do outro. É ou não é verdade? Coisa de menino ainda na fé, né, irmão? Mas vai chegando um ponto, um momento que Deus ele vai nos dando maturidade. E a maturidade, irmão, só vem através das experiências. Então talvez a gente fica pensando assim às vezes, ah não, meu Deus, por que aconteceu isso na igreja? Ah não, por que o irmão falou isso comigo? Ou o pastor falou isso comigo? Ou o irmão falou isso comigo? Por que eu passei isso? Por que aconteceu aquilo? Irmãos, tudo isso é necessário. A gente só adquire maturidade através das experiências. Se a gente não tivesse experiências, principalmente experiências ruins, nós nunca adquiríamos uma maturidade. Porque quando a gente erra com uma pessoa e a pessoa ali é prejudicada com aquilo, irmãos, quando nós somos verdadeiros cristãos, nós vamos nos arrepender. Nossa, eu fiz isso com o irmão, falei aquilo, não deveria ter feito, não deveria ter falado. Na próxima vez eu vou vigiar para não fazer mais isso. Aí isso é o quê? Adquirindo maturidade. Quando a gente perdoa, ah, o irmão fez isso, mas eu vou perdoar. Isso é sinal de quê? De maturidade, irmãos. Agora se for menino ainda, não perdoa, não perdoa, não perdoa, não perdoa. Tô de mal, Belém, Belém, até no ano que vem. Né? Então essa coisa de menino, irmãos. Cristão maduro, ele perdoa. É ou não é verdade, irmãos?
E isso nós vamos adquirindo com as experiências. Então hoje nós vamos sair daqui agradecendo até pelas experiências ruins que muitas vezes nós temos dentro da igreja, porque é necessário. Por isso que é necessária a igreja. E tem gente que foge da igreja, né? Quer igreja nada, ali igreja os irmãos falam isso, o pastor prega, o pastor exorta, não quer igreja nossa. Aí, irmãos, como é que vai crescer? Não vai crescer nunca, que não vai ter as experiências que nós precisamos. Provérbios vai dizer, assim como o ferro afia o ferro, o homem também afia o seu companheiro. É necessário essa comunhão. E como é que o ferro afia o ferro? Tem atrito, não tem? Quando o ferro afia o ferro, tem até atrito, sai até faísca. Às vezes os crentes se pegam que até faísca sai, não é, irmão? Mas tudo isso são experiências que Deus permite a gente passar para que a gente adquira uma maturidade. Olha só o que diz em 1 Coríntios 13, versículo 11. Coloca aí, Pedro. 1 Coríntios 13, 11. Coloca aí. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Quem foi que falou isso? Apóstolo Paulo. Então, apóstolo Paulo, o maior plantador de igreja, o maior missionário que teve no Novo Testamento, reconheceu que ele já foi menino, fez coisa de menino, que ele já teve a imaturidade dele também, irmãos. Então, irmãos, essa imaturidade, né, Deus ele vai tratando cada vez mais, e quanto mais a gente crescer na graça e no conhecimento, mais nós vamos abandonando a maturidade, menos nós vamos entrar em conflitos, menos nós vamos machucar uns aos outros, e vai chegar um ponto que nós vamos atingir a medida da estatura do varão perfeito, como diz lá em Efésios 4, versículo 11 em diante. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então vamos lá para o tópico 3, para nós encerrarmos. Eu vou ler tudo, irmãos, porque as horas já se avançaram, né? E nós vamos só um outro detalhe aqui, mas nós já vamos estar aqui terminando. O mundo religioso de Paulo. Paulo se identifica como judeu. Em Atos 22, versículo 3, Paulo declara a sua defesa em Jerusalém diante dos judeus que se opunham à sua mensagem, tratando-o como traidor da fé judaica. Eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia. Ele falava em hebraico para aquela plateia, quando todos esperavam que falasse apenas em grego. O apóstolo tinha o sangue de pais judeus. Seu pai era fariseu, zeloso e influente na sinagoga em Tarso, e o criou para ser um fariseu tanto quanto ele mesmo. Tem vários detalhes aqui que a gente precisava falar, mas como as horas já estão se avançando, irmãos, nós vamos falar durante as outras lições. Mas uma coisa importante de se dizer é que Paulo era judeu, mas ele nasceu ali na região que estava dominada por Roma. Por isso que ele falava que ele era cidadão romano também. Isso é uma coisa que sempre me deu dúvida. Eu falei, mas Paulo era judeu, como é que ele era romano? Era judeu, era romano, como é que é isso? Ele era judeu, mas nasceu na cidade ali que estava sendo dominado por Roma. Por isso. E além de falar grego, hebraico, aramaico, ele falava também latim. Latim era a língua de Roma. Né? Já viram os padres falando latim? Latim, a língua de Roma. Vamos lá. Subtópico 2. Paulo foi criado dentro da fé judaica. A circuncisão foi uma lei obedecida pelos pais de Paulo, que o circuncidaram aos 8 dias de nascido. Uma vez que os judeus valorizavam muito as genealogias, o apóstolo se declarou da tribo de Benjamim. Então ele era da tribo de Benjamim, irmãos. Dentro da fé judaica, Paulo se tornou um defensor ardoroso da Torá e obedecia a todas as regras e leis requeridas especialmente pelos fariseus. Ele era um religioso extremamente zeloso no sentido de cumprir piamente a lei de Moisés. O apóstolo deu testemunho de que havia sido instruído no conhecimento da Torá desde sua meninice, aos pés do rabino Gamaliel, pois conhecia tudo de ritos, leis e regras que regiam o santuário de Israel. Então, irmãos, algo que nós temos aqui, né, que memorizar também bastante. O apóstolo Paulo, ele era extremamente zeloso no sentido de cumprir piamente a lei de Moisés. Então, o apóstolo Paulo, ele perseguia os crentes, ele matava os crentes, mas ele achava que estava fazendo uma coisa certa, irmãos. Ele não achava que estava fazendo uma coisa errada. Ele achava que estava fazendo uma coisa certa. É porque ele ainda não tinha a revelação do Espírito Santo ali. Então, nós temos que entender que só boa intenção não basta, né? Só boa intenção não basta, irmãos. O que basta é revelação. Nós não precisamos de apenas boa intenção, nós precisamos da revelação para não fazer as coisas segundo o nosso entendimento, mas para fazer as coisas segundo a revelação de Deus. Então ele perseguia, ele fazia isso tudo, mas porque ele não sabia que ele estava fazendo errado. É por isso que a palavra de Deus vai dizer lá em Provérbios, capítulo 14, versículo 12, e também Provérbios 16, versículo 25, que há caminhos que parecem retos, que parecem certos,
aos olhos do homem, mas no final são caminhos de morte. Então nós não podemos seguir o nosso próprio entendimento. Nós temos que seguir a revelação de Deus. A Torá, a lei de Moisés, era apenas os 5 livros que nós falamos aqui naquele dia, né? Gênesis, quem vai lembrar? Números, Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio, né? 5 livros. Então vamos lá, irmãos. Falei números também, né? Números. Então vamos lá. O apóstolo Paulo, como ele não sabia, ele mesmo deixou escrito lá em Atos 17, versículo 30. Ele não sabia que estava fazendo errado. Ele deixou lá em Atos, né, 17, versículo 30, ele escreveu o seguinte: Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Quando a gente faz alguma coisa errada que a gente não sabe, ou quando a gente fazia alguma coisa errada que a gente não fazia, Deus ele não vai nos condenar com isso. Por isso, Deus ele condena se a gente souber o que é errado e continuar fazendo, né? Sem arrependimento. Então aí sim, aí já não resta mais desculpa. Então, sobre o tópico 3, para encerrar, o mundo, palco da mensagem de Paulo ao povo gentílico. O mundo missionário dos apóstolos de Jesus restringia-se numa visão inicialmente limitada apenas ao povo judeu. Quando o Senhor convocou Paulo, o chamou pelas características de que precisava para disseminar o evangelho no mundo gentílico. As culturas romana e grega que Paulo adquiriu davam-lhe condições de peregrinar pelo mundo gentílico. Ele plantou igrejas na Galácia, Acácia e Ásia Menor. O apóstolo não se importava com o status social, pois tinha bagagem cultural para entrar nos palácios, nos sinédrios judeus, nas praças do Aerópago, em Atenas. Portanto, o mundo dos gentios foi o palco que o Espírito Santo montou para que Paulo pregasse o nome de Jesus e estabelecesse novas igrejas por onde passasse. O mundo de hoje é esse mesmo palco que o Espírito Santo preparou para que preguemos o Evangelho com a graça de Deus. Olha, irmãos, maravilhoso como termina aqui, né? O mundo de hoje é esse mesmo palco que o Espírito Santo preparou para que preguemos o Evangelho com a graça de Deus. Deus, ele não nos chamou só para a gente pensar em nós mesmos, nas nossas bênçãos, nas nossas vitórias e resolver nossos problemas, não. Deus, ele nos chamou para pregar o Evangelho, para ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, e o mundo está aí, irmãos, o mundo está aí para a gente ir de encontro a essas pessoas que ainda não receberam Jesus e pregar o Evangelho, assim como o apóstolo Paulo fez. Nós falamos aqui muito do povo judeu, o povo de Israel. Se alguém quiser saber mais sobre o povo de Israel, lá em Romanos, capítulo 9, vai falar bastante sobre o passado de Israel. Romanos capítulo 10 vai falar sobre o presente de Israel. E Romanos versículo 11 vai falar sobre o futuro de Israel. Então Romanos 9, 10, 11. Passado, presente, futuro sobre o povo de Israel. Conclusão, para nós encerrarmos, diz assim: a cultura geral que Paulo adquiriu ao longo da vida tornou-o capaz de enfrentar os oponentes do Evangelho com ousadia e ciência, diante de reis, governadores, tribunos e autoridades religiosas. O apóstolo era excelente orador e arguto no conhecimento de várias ciências. Paulo tinha uma personalidade forte e dinâmica, orientada por convicções profundas, e perseguia seus objetivos com desvelo e grande envolvimento emocional. O mundo do apóstolo foi o que Deus lhe abriu para que comunicasse o Evangelho de Cristo. Olha um detalhe aqui, irmãos. Paulo tinha uma personalidade forte e dinâmica. Ele era ardoroso, né? Ele era amoroso, ele se envolvia muito emocionalmente naquilo que ele estava fazendo. Então, quando nós vemos pessoas que Deus chama com personalidade forte, que se envolve muito emocionalmente com aquilo que está fazendo, irmãos, às vezes nós vamos criticar, né? Nossa,